Estamos ao vivo. Você. Eu Ah, fico. estamos ao vivo. Ah, agora não pode falar mais Olha para mim na isso. live. Estamos ao vivo Estamos agora. ao live agora. Estamos ao vivo. Dessa vez resolvemos os problemas Lendo técnicos. pela primeira vez, hein? Sim, sim, sim. Bora Não lá. entendi nada. Meu Primeira Deus. leitura do dia, hein? Nem sei. A gente tava lendo o que mesmo? Ontem? Anteontem, sei lá. Ah, de novo? De novo? Como assim de novo? Não, Ah, tô lendo ok. agora. Ah, teve um The Sims em formato de tridente na cabeça do Percy. Ah, sim, sim. Ah, tá. Ok. Obrigada. Bora lá. Que ódio. Capítulo 9. Oferece-me uma missão. Na manhã seguinte, Kiron me mudou para o Chalé 3. Não tive de compartilhá-lo com ninguém. Tinha espaço à vontade para todas as minhas coisas. O chifre do Minotauro, um conjunto de roupas de reserva e uma sacola de artigos de toilette. Lá não. Ia me sentar à minha própria mesa de jantar, escolhia todas as minhas atividades, determinava o apagar das luzes sempre que tinha vontade e não ouvia mais ninguém. E me sentia totalmente infeliz. Ganho depressão. Bem quando começava a me sentir aceito, a sentir que tinha um lar no Chalé 11 e poderia ser um garoto normal, ou tão normal quanto é possível quando se é um meio-sangue, fui separado como se tivesse alguma doença rara. Ninguém mencionou o cão infernal, mas tive a sensação que estavam todos falando sobre isso pelas minhas costas. O ataque assustara todo mundo. Ele mandou duas mensagens. A primeira, que eu era filho do deus do mar. A segunda, que os monstros não mediriam esforços para me matar. Podiam até invadir um acampamento que sempre foi considerado seguro. Os outros campistas mantinham distância de mim na medida do possível. O Chalé 11 estava agitado demais para receber aula de esgrima junto comigo, depois do que eu fizera com o pessoal de Ares no bosque, e assim minhas aulas com o Luke passaram a ser particulares. Ele me exigia mais do que nunca e não tinha medo de me machucar. Você vai precisar de todo o treinamento que puder obter. Não pra rir, não. Interpreta direito. Poxa, né? O cara Tá tá bom, rindo, tá viu? bom. O cara do nada começa a rir. Ele tá quebrado guri. hoje. É porque eu tô lendo pela primeira vez aqui, né? Pela primeira vez. É, ué, pela primeira vez. Tu leu sem a gente, Wilson? Que isso, cara? O cara esperando mais roubando disso. só porque ele tem o livro em casa. Né, velho? Sério? Ele tá escrito diferente um pouquinho. Prometeu enquanto trabalhávamos com espadas e tochas flamejantes. Agora vamos tentar de novo aquele golpe de decapitar víboras. Mais 50 repetições. A Anabete ainda me ensinava grego pela manhã, mas aprecia distraída. A cada vez que eu dizia alguma coisa, ela fechava a cara, como se eu tivesse acabado de lhe dar um soco. Depois das aulas, ela ia embora resmungando consigo mesmo. Missão, Poseidon. Grande porcaria. Preciso de um plano. E aí? Até Clarice me mantinha distância, embora os olhares venenosos deixassem claro que queria me matar por ter quebrado sua lança mágica. Queria que ela simplesmente gritasse, me desse um soco ou coisa assim. Era melhor me meter em brigar todos os dias a ser ignorado. Soube que alguém no acampamento andava ressentido comigo, porque uma noite entrei no meu chalé e achei um jornal horrível jogado porta dentro. Um exemplar do New York Daily News aberto na página Metrópole. Levei quase uma hora para ler a matéria, porque quanto mais ficava zangado, mais as palavras pareciam flutuar na página. Menina e sua mãe ainda desaparecidos depois de estranho acidente de carro por Ellen Smythe. Sally Jackson e seu filho Percy ainda não foram encontrados uma semana depois de seu misterioso desaparecimento. O carro da família, um Camaro 1978 totalmente queimado, foi descoberto no último sábado em uma estrada ao norte de Long Island com o teto arrancado e o eixo dianteiro quebrado. O carro havia capotado e derrapado por várias centenas de metros antes de explodir. Mãe e filho tinham ido passar um fim de semana em Montauk, mas saíram às pressas sob circunstâncias misteriosas. Pequenos sinais de sangue foram encontrados no carro e perto da cena do desastre, mas não havia outros indícios dos Jackson desaparecidos. Residentes da área rural declararam não ter visto nada de inusitado por volta da hora do acidente. Olha aí, galera. Tá funcionando. Eu tenho medo de pedir pra vocês olharem o áudio se tá saindo mesmo, porque... Deixa eu ver aqui o Ah, áudio. deixa eu ver, deixa eu ver. Vai ouvir, vai ouvir. Tá saindo. Aí. Tá tranquilo. É que eu fiquei nervosa, né? Depois daquele bug. Não sei o que tem Imagina, acontecido. eu li tudo de novo, tá ligado? De novo não, né? Tu li tudo pela primeira vez aqui. Aí de repente não tá pegando, né? De novo. Não, pela primeira Seria vez. foda, né? O marido da senhora Jackson,
Gabe Ugliano alega que o enteado Percy Jackson é uma criança problemática que foi expulsa de inúmeros internatos e demonstrou tendências violentas no passado. A polícia não disse se o filho Percy é suspeito do desaparecimento da mãe, porém não descarta a hipótese de crime. Eita, que Abaixo delícia. Abaixo estão fotografias recentes de Sally Jackson e Percy. A polícia solicita a qualquer pessoa que tenha alguma informação que ligue gratuitamente para o Disque Denúncia de Crimes a seguir. O número do telefone estava circulado com marcador preto. Amarrotei o jornal e joguei fora. Depois me joguei em meu beliche no meio do chalé vazio. Apagar das luzes, disse para mim mesmo, arrasado. Que triste. Tem ele sozinho, numa cabana gigantesca. Eita, que Né? Nossa, É pra mais mim fácil parece do que tão bom. parece. Nego não pode nem ser triste por ser solitário com muito espaço. Oh, que tristeza, não tem pessoas me Pior que é aperreando. meio espaço liminar, né? Porque é um lugar cheio de cama e é só pra você. que coisa tem? Ele pode Sim, pular ou de não é novo. eliminar. É um pouquinho. Tipo, era pra estar cheio de gente ali, mas não tem ninguém. Não, não é eliminar se tá cheio de cama. Ah, Você nunca foi na. Quer dizer, realmente nunca foi. Você nunca viu o backrooms lá cheio de móvel. Não, nunca Não seria fui no eliminar se backrooms. tivesse cheio de móvel. Nunca fui no backrooms, não. bem, ainda é zoado. Ainda. Ainda é zoado, galera. Oh, meu Deus. Naquela noite tive meu pior pesadelo até então. Eu corria pela praia no meio de uma tempestade. Dessa vez havia uma cidade atrás de mim, não Nova York. O panorama era diferente. Os prédios eram mais afastados uns dos outros, havia palmeiras e colinas baixas à distância. 100 metros adiante, na arrebentação, dois homens estavam brigando. Pareciam lutadores de TV, musculosos, com barbas e cabelos compridos. Ambos usavam túnicas gregas esvoaçantes, uma guarnecida de azul, a outra de verde. Atracavam-se, lutavam, chutavam e davam cabeçadas, e a cada vez que tocavam, caíam raios, o céu escurecia e ventos sopravam. Eu precisava detê-los. Não sabia por quê, mas quanto mais eu corria, mais o vento me empurrava de volta, até eu correr sem sair do lugar. Os calcanhares se enterrando inutilmente na areia. Por cima do rugido da tempestade, podia ouvir o de túnica azul gritando para o de túnica verde. Devolva! Devolva! Era como se uma criança do jardim de infância estivesse brigando por causa de um brinquedo. As ondas ficaram maiores, arrebentando na praia e me borrifando com sal. Eu gritei: parem com isso! Parem de brigar! O chão estremeceu, risadas vieram de algum lugar embaixo da terra e uma voz profunda e maligna me gelou o sangue. E quem vai fazer? Quem vai fazer a voz do. Tem que ser alguém com a voz profunda e maligna, hein? É. Eita, não Tem que ser Antônio, então. Não. Ah. Vai, Nelson. Faz a voz, Vai, Maílson, faz Antônio. a voz. Ah, tá bom. Vou fazer aqui a voz. Tem que Prepara. ser profundo e maligno, né? É, tem que ser Bem, Ah, profundo e mas é maligno. sussurrando, é sussurrando ainda. É? Ah, é. Oi. O cara tá. Oi. Oi. Tá bom, eu faço normal e você finge que eu sussurrei. Não, vai, faz a voz massa. Não. Como é que eu vou sussurrar? É muito baixinho. Se você falar. Você fala alto fingindo que tá falando baixo. Eu não consigo. Faz a voz Você profunda e fala maligna. soprando. Profunda Você e fala maligna. soprando. Venha pra baixo, pequeno herói. A voz sussurrou. Vai? Ué, ué. É totalmente diferente agora. Venha pra baixo. Completamente Areia- diferente. Quando eu for fazer ele falando uma frase bem grande, né? E falando desse jeito. Não, é porque agora ele tá sussurrando. É. Ah, é verdade. Você vai dele sussurrando só. A areia se abriu embaixo de mim numa fenda que ia direto ao centro da terra. Meus pés escorregaram e as trevas me engoliram. Acordei certo de que estava caindo. Ainda estava na cama, no chalé 3. Meu corpo me dizia que já era manhã, mas estava escuro lá fora e o trovão Rebombava? ribombava Eu não pelas sei. colinas. Não sei o que é isso.
Também não. Eu vou fingir que é tipo, sei lá, ressoava. Pode ser. Uma tempestade estava se formando. Isso eu não havia sonhado. Ouvi um som oco à porta. O som de um casco batendo na soleira. Entre. Grover trotou para dentro, parecendo preocupado. O senhor D quer vê-lo. Por quê? Ele quer matar. Quer dizer, é melhor deixar que ele te conte. Ele quer matar você. Ele quer matar. Puxa a faca. Eu me vesti agitado e fui certo de que estava uma grande encrenca. Havia dias eu estava esperando uma convocação para Casa Grande. Casa Grande. Agora que tinha sido declarado filho de Poseidon, um dos 3 grandes deuses, que não deveriam ter filhos, imaginei que o simples fato de estar vivo já fosse um crime. Os outros deuses provavelmente haviam debatido sobre o melhor jeito de me punir por existir, e agora o Senhor Deus estava pronto para dar o seu veredicto. Veredicto. Acima do estreito de Long Island, o céu parecia uma sopa de tinta em ponto de fervura. Uma cortina brumosa de chuva vinha em nossa direção. Perguntei a Grover se precisávamos de um guarda-chuva. Não, Disse ele. aqui nunca chove. Ah, não? Ah, não. Ah, não? Ah, não? Sempre queiramos. Apontei a tempestade. Então, que diabo é aquilo? Ah, é. Foi eu também. Cobra. Ele olhou preocupado para o céu. Vai passar em volta de nós. Mau tempo sempre faz isso. Percebi que ele estava certo. Fazia uma semana que estava ali e nunca vira o tempo fechando. As poucas nuvens de chuva que tinha notado contornavam os limites do vale. Mas aquela tempestade, aquela era imensa. Na arena de vôlei, as crianças do chalé de Apolo jogavam uma partida matinal contra os sátiros. Saudades. Os gêmeos de... Ah. Oh, dava pra ter tido hoje, mas o nego acordou tarde. Foi zoado. Não dava pra ter tido, eu queria ter jogado. Mas acho que o quarto membro também não ia, não. Pra não aparecer o dia É, todo. realmente, ela não apareceu no grupo, né? Ah, então não foi só culpa E- minha. Next. Lívia É, foi- Lívia foi fazer a sobrancelha. Ah, ué, tá e vendo? a quinta membro? A quinta membro eu tava em casa assim, ó. Dormindo. Não, É mole. tava roncando. Os gêmeos de Dionísio caminhavam em volta. Os gêmeos? Temos gêmeos. Ok. Caminhavam em volta dos campos de morango fazendo as plantas crescerem. Todos estavam cuidando de suas tarefas normais, mas pareciam tensos, estavam de olho na tempestade. Grover e eu caminhamos até a varanda da frente da casa grande. Dionísio estava sentado à mesa de pinoche. Pinoche? Então, deve ser a madeira, né? Pinoche. Ah, Sei lá. eu acho que é um jogo. Eu acho que É é um possível. jogo que É a possível gente. também. É o jogo, eu acho que a gente leu nos primeiros capítulos que tinha esse jogo com esse nome aí, que eu acho que parece com xadrez, eu acho. Tá, nego full memórias. Né? Eu não lembro nada disso. Eu acho que é isso, deixa eu ver. Eu não faço a mínima ideia. Eu tenho quase Também certeza não. que é isso, velho. Ah, tá aqui. Pinoche. 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 Augusto Pinochet. Pareceu Da isso. República do Chile. Vou botar Acho que não Percy é isso, Jackson. não. Mano, Aí só quando- bota mesa de Pinoche. Não, Tá ainda aparece escrito- o general. Na verdade, Ainda aparece o É general. Pinócle, sei lá, um negócio assim. Como é que é mesa em inglês? Table. Ai, eu não ia acertar nunca. Ué, Como assim? Eu jogo Começa Pinócle. com W. Eu jogo Pinócle com um cavalo. Pinócle realmente tem. Mesa de Pinócle. Parece ser uma mesa de poker, sei lá. É uma mesa de jogar alguma coisa de carta. Pronto, Porém, resolvido. mesa de Pinoche, ele fala que tá errado, o Google. Pinocho. É Pinoche Clay, né? Não Faltou sei. L. Não seria É a primeira Pinócle. vez, né? Ah, né? duas pessoas É um são errinho, só um errinho. jogo de vasas. Tá escrito essa jogo. é,
Essa foi literalmente o menor erro que teve até agora. Sim. 2 pessoas são necessárias para jogar Pinóquio. Doravante, chamadas de mão e o pé. Usam-se 2 baralhos formados por 9 valetes, dama, rei e 10 reais, dispostos aqui em ordem crescente. Ambos os jogadores podem embaralhar, mas o pé tem direito de fazê-lo em último lugar, se assim lhe aprouver. Eu não entendi nada. É um jogo de Tá carta. traduzido igual o PDF, é? É, É um jogo Tá de bom, carta, tá bom, tá galera. bom. Não quero aprender a jogar Pinóquio, não. Também eu não. vou- a gente jogar na faculdade. Pronto. Ah, é na faculdade não, tem que ser na casa de Douglas. Ah, tá. Ah. Tudo bem. Justo. Vai lá. Tá. Vou sentado à mesa de Pinóquio com sua Coca Diet, usando a camisa havaiana com listras de tigre, exatamente como no meu primeiro dia. Kiron estava do outro lado da mesa em sua falsa cadeira de rodas. Jogavam contra oponentes invisíveis. 2 mãos de cartas flutuavam no ar. Droga, vou ter fala. Uhul. Role. Ah, é, Antônia? Eita. Ah, Ô, droga. Ai, ai. Bem, bem. Disse o Sr. D sem erguer os olhos. Nossa pequena celebridade. Eu aguardei. Chegue mais perto Disse o Sr. D. e não espere que eu me prostre diante de você, mortal, só porque o velho Barbas de Carça é seu pai. Craca. De- Barba de Craca. craca. aqueles bichinhos que ficam em barco? É, Ah. negócio que fica no barco, que agarra em tudo. Ah, tô ligado. E pra sair é horrível. E é horrível de olhar também, né? É, bicho é feio. Demais. Uma rede de raios brilhou através das nuvens. Um trovão fez tremerem as janelas da casa, Blá, blá, blá. disse Dionísio. Fala. Kiron fingiu interesse em suas cartas de Pinóquio. Grover se encolheu junto ao gradil, Foi pior. os cascos batendo para frente e para trás, Se as coisas fossem do meu jeito, disse Dionísio. eu faria suas moléculas irromperem em chamas. Nós varreríamos as cinzas e estaríamos livres de um monte de problemas. Mas Kiron parece achar que isso seria contra a minha missão neste acampamento maldito. Manter vocês, moleques, a salvo do mal. Combustão espontânea é uma forma de mal, Sr. D. Interveio Kiron, Bobagem. disse Dionísio. O menino não sentiria nada. No entanto, eu concordei em me conter. Estou pensando em transformar você em um golfinho em vez disso e mandá-lo de volta para o seu pai. Sr. D. Advertiu Kiron. Ora, está bem. Cedeu Dionísio. Há mais uma opção. Mas é uma insensatez. Peraí? Insensatez. Insensatez descomunal. Dionísio levantou-se e as cartas de jogadores invisíveis caíram sobre a mesa. Estou indo ao Olimpo para uma reunião de emergência. Se o menino estiver aqui quando eu voltar, vou transformá-lo em um nariz de garrafa do Atlântico, entendeu? Ah. E Percy Jackson, se você for mesmo esperto, verá que se trata de uma escolha muito mais sensata do que aquela que Kiron imaginava. Dionísio pegou uma carta, torceu-a e ela se transformou em um retângulo de plástico. Cartão de crédito? Não, um passe de segurança. Ele estalou os dedos, o ar pareceu se dobrar e se curvar em volta dele. Ele transformou-se em um holograma, depois em um vento e depois desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de uvas recém-prensadas. Kiron sorriu para mim, mas parecia cansado e tenso. Sente-se, Percy, por favor. Grover também. Nós obedecemos. Kiron pôs suas cartas na mesa, a mão vencedora que ele não chegara a usar, Diga-me, Percy, disse ele. o que você fez com o cão infernal? Só de ouvir o nome eu estremeci. Kiron provavelmente queria que eu dissesse: ora, aquilo não foi nada, costumo comer cães infernais no café da manhã. Mas eu não estava com vontade de mentir. Ele me apavorou, falei. Se vocês não tivessem acertado, eu estaria morto. Você vai enfrentar coisas piores, Percy. Muito piores.
antes de terminar. Terminar o quê? Sua missão, é claro. Você vai aceitá-la? Ih, Dei uma olhada pra Grover, que estava cruzando os dedos. Ah, senhor, ainda não me contou qual será. Kiron fez uma careta. bem, essa é a parte difícil, os detalhes. Um trovão irrompeu pelo vale. As nuvens de tempestade haviam agora chegado ao limite da praia, até onde eu podia ver. O céu e o mar estavam fervendo juntos. Poseidon e Zeus, disse eu. Eles estavam lutando por algo valioso, algo que foi roubado, não estão? Kiron e Grover trocaram olhares. Como você... Eu acho que sou eu. Ou é o Grover, não sei. Ah, Não, não faço não, ideia. é estranho, né? Vai, tá. Como você sabe disso? Senti o rosto quente. Desejei não ter aberto meu bocão. Desde o Natal o tempo está esquisito, como se o mar e o céu estivessem brigando. Então falei com a Annabeth e ela tinha ouvido alguma coisa sobre um roubo. E também andei sonhando umas coisas, Eu sabia. disse Grover. E lá vamos nós. Quieto, sátiro. Ordenou Kiron. Ih, rapaz, tá brabo. Ah, mas essa é a missão dele. Os olhos de Grover estavam brilhantes de excitação. Tem de ser. Que fofo. Rapaz, saiu muito bonitinho. Eita. Ah, pera, sou eu. Sou o oráculo, pode determinar. Kiron alisou a barba eriçada. No entanto, Percy, você está correto. Seu pai e Zeus estão tendo sua pior disputa em séculos. Estão lutando por uma coisa valiosa que foi roubada. Para ser preciso, um relâmpago. Eu ri nervoso. O quê? Não brinque com isso. Advertiu Kiron. Não estou falando de um zigue-zague. Ué? Não estou falando de um zigue-zague recoberto de papel alumínio como você vê em peças de escola. Estou falando de um cilindro de bronze celestial de alto grau, com 60 centímetros de comprimento, arrematado em ambos os lados com explosivos de nível... De quê? Deífico. Deífico? Não sei nem o que é isso. Eu não faço ideia do que é deífico, não. Olha lá. Hora de pesquisar. Vai. Ah! O raio mestre de... Eita, pô. O raio mestre de Zeus. Disse Kiron, agora ficando emocionado. O símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. A primeira arma feita pelos Ciclopes para a guerra contra os Titãs, que decepou o cume do Monte Etna. Tá ficando sério o bagulho. Né? Do nada. Sim, escalou muito rápido isso aqui. E arremessou Cronos para fora de seu trono, o raio mestre, que acumula potência suficiente para fazer as bombas de hidrogênio dos mortais parecerem fogos de artifício. Eu não tenho ar. Eu esqueci de respirar. Agora um interrompe o outro. E ele desapareceu? Roubaram. Disse Kiron. Quem roubaram? Quem roubou? Quem roubaram? Quem roubou? Corrigiu Kiron. Uma vez professor, sempre professor. Você, Meu queixo caiu. pelo menos. Kiron ergueu uma das mãos. É isso que Zeus pensa. É tão Durante- estranho quanto no filme. É. Durante o solstício de inverno, na última assembleia dos deuses, Zeus e Poseidon tiveram uma discussão. As tolices de sempre. A mãe Réa sempre gostou mais de você. Os desastres aéreos são mais espetaculares que os marítimos. E etc. Mais tarde, Zeus se deu conta de que o seu raio mestre havia desaparecido, levado da sala do trono, bem debaixo de seu nariz. No mesmo instante, culpou Poseidon. Agora, um deus não pode usurpar diretamente o símbolo de poder de outro deus.
Isso é proibido pela mais antiga das leis divinas. Mas Zeus acredita que seu pai convenceu um herói humano a pegá-lo. Mas eu não. Paciência. Oh, meu Deus. Mais texto. Nossa, como ela tá lendo muito. Não, ela tá lendo muito, tá? Sim. Tá bom, lá vai eu de novo. Paciência e escute, criança. Disse Kiron. Zeus tem boas razões para suspeitar. As forjas dos ciclopes ficam embaixo do oceano, o que dá a Poseidon alguma influência sobre os fabricantes dos raios do seu irmão. Zeus acredita que Poseidon pegou o raio mestre e está agora mandando os ciclopes construírem secretamente um arsenal de Mas- cópias ilegais. Amanhã. Ok, Douglas? Não, não. Que É muito poderia... paranoico. Ah, ué. Continua? Uhum. Ok. Que poderiam ser usadas para derrubar. Para derrubar Zeus do seu trono. A única coisa. Calma. Ah, véi. A única coisa de que Zeus não tinha certeza era qual herói Poseidon o usara para roubar o raio. Agora, Poseidon declarou abertamente que você é filho dele. Você estava em Nova York nas férias de inverno. Poderia facilmente ter se infiltrado no Olimpo. Zeus acredita que encontrou o seu ladrão. Mas eu nunca estive no Olimpo. Zeus tá maluco. Kiron e Grover olharam nervosamente para o céu. As nuvens não pareciam estar se separando à nossa volta como Grover prometera. Estavam vindo para cima do nosso vale, Eita, que fechando-nos dentro dele como uma tampa de caixão, Pense, disse Grover. nós não usamos essa palavra que começa com M para descrever o Senhor do Céu. Por que não, rapaz? É que vem um raio na tua cabeça, né? É verdade, é meio perigoso. É Mas não. ele tá Não sem mais, raio, né? então Porque ele pode. tá sem o raio. Agora pode. Agora pode. Paranoico, quem sabe. Sugeriu Kiron. Mas, por outro lado, Poseidon já tentou derrubar Zeus antes. Acredito que essa foi a pergunta 38 da sua prova final. Ele olhou para mim como quem realmente esperava que eu me lembrasse da pergunta 38. Vai lembrar sim, confia. Ele olhou pra mim. Foi aquela. Ah, peraí, estou. Vai, continue, Len. Como podia alguém me acusar de roubar uma arma de um deus? Eu não conseguia nem cortar um pedaço de pizza da mesa de poker de Gabe sem ser pego. Kiron tava esperando por uma resposta. Alguma coisa a ver com a rede de ouro? Adivinhei. Poseidon e Hera e alguns outros deuses, eles tipo prenderam Zeus na armadilha e não deixaram sair até ele prometer ser um soberano melhor, certo? Correto. Disse Kiron. E Zeus nunca mais confiou em Poseidon desde então. Poseidon, é claro, nega ter roubado o raio mestre. Ele se ofendeu com a acusação. Os dois vêm discutindo o tempo todo há meses, com ameaças de guerra. E agora, você apareceu. A famosa gota d'água. Mas sou apenas uma criança. Agora é raios. Ok. Pense, Interveio Grover. se você fosse Zeus e já achasse que seu irmão estava planejando derrubá-lo, então, subitamente, admitisse que havia... É isso? Admitisse que havia quebrado o juramento sagrado que fizera depois da Segunda Guerra Mundial e que era pai de um novo herói imortal que poderia ser usado como arma contra você, isso não deixaria com uma pulga atrás da orelha? Mas eu não fiz nada. Poseidon, meu pai, ele realmente não mandou roubar o raio mestre? Mandou? Kiron suspirou. Sou eu? Acho que sim. Ah, vai, por que eu tenho que falar tanto? Meu Deus, Kira. E você é o professor. Ah. Relaxa, também você não tem que fazer bé do nada. Tá melhor do que eu já. A maioria dos observadores inteligentes concordaria que o roubo não faz o estilo de Poseidon. Mas o deus do mar é orgulhoso demais para tentar convencer Zeus disso. Zeus exigiu que... Eita, porra.
Deus exigiu que Poseidon devolva o raio até o solstício do verão. Isso será 21 de junho. 10 dias a contar de agora. 10 dias? 10 dias, poxa, isso não. 10 dias que ninguém achou. Não é nem pra achar, é pra devolver. Piorou. Poseidon quer um pedido de desculpa por ser chamado de ladrão até essa mesma data. Eu tinha esperanças de que a diplomacia prevalecesse, que era ou Deméter ou Hestia fariam os dois irmãos verem a razão, mas a sua chegada inflamou o gênio de Zeus. Agora nenhum dos dois deuses quer recuar, a não ser que alguém intervenha, a não ser que o raio mestre seja encontrado e devolvido a Zeus. Antes do solstício haverá guerra. E você sabe como poderia ser uma guerra total, Percy? Ruim? Incrível. Adivinhei. Parabéns. Aplausos para Percy Jackson. Aprendeu bem na aula de história. Imagine um mundo em caos, a natureza em guerra consigo mesma, os olimpianos forçados a escolher os lados entre Zeus e Poseidon, destruição, carnificina, milhões de mortos, a civilização ocidental transformada em um campo de batalha tão grande que fará a guerra de Troia parecer uma luta de balões de água. Ruim. Repetir. Incrível! É. Vou falar mais, não daria aula pra essa desgraça. E você, Percy Jackson, será o primeiro a sentir a ira de Zeus. Começou a chover. Os jogadores de vôlei interromperam o jogo e olhavam perplexos para o céu. Eu havia trazido a tempestade para a colina meio sangue. Zeus estava punindo o acampamento inteiro por minha causa. Eu estava furioso. Então eu tenho que encontrar aquele raio estúpido, disse, e devolvê-lo a Zeus. Que melhor oferenda de paz Disse Quirón. do que fazer filho de Poseidon devolver o que é de Zeus. Você não tá com Poseidon? Onde tá essa coisa? Eu creio que sei. A expressão de Quirón era soturna. Parte da profecia que recebi anos atrás. Bem, algumas frases fazem sentido para mim agora. Mas antes que eu possa dizer mais, você precisa aceitar oficialmente a missão. Você precisa procurar o conselho do oráculo. Por que você não pode me dizer de antemão onde tá o raio? Para de falar, Kiron, não aguento mais fazer essa voz. Tá cansando? Nossa, é um texto gigantesco aí. Pra fazer várias vezes seguida é ruim. Mas pra ler normal não, é só com essa voz zoada. Tá rolando? Tá. Porque se eu fizer isso, você ficará assustado demais para aceitar o desafio. Eu engoli em seco. Boa razão. Não é não. Não é mesmo. Mais um que tem que cumprir uma profecia que ele não pode saber o que é. Não, tu tem que cumprir essa profecia, mas eu não posso te contar. Por quê? Porque senão tu não aceita. Meia-noite. Foi a que eu vi esse Meia-noite dia, te conta. nem soube que tava numa profecia. É bom demais. Só se era assim, pega esse negócio aqui e te vira. Cadê? Tá. Então, você concorda? Olhei pra Grover, que assentiu encorajadoramente. Fácil pra ele, era a mim que Zeus queria matar. Tá bem, disse eu. É melhor do que ser transformado em um golfinho, Então é hora de você consultar o oráculo. disse Quirón. Vá para cima, Percy Jackson, para o sótão. Quando descer de novo, presumindo que ainda esteja lúcido, conversaremos mais. Ah, não, conversa não. Conversa. Mas se Conversaram embora. mais ainda. Nada, a conversa só no próximo capítulo. Annie tá enlouquecendo, gente. Eu não aguento fazer a voz do Kiron, velho. Ela está. É uma voz melhor pra ele. Meu Deus do céu. Nem é tão boa assim. 4 lanças acima, a escada terminava embaixo de um alçapão verde. Puxei o cordão. A porta se abriu e uma escada de madeira caiu ruidosamente no lugar. O ar morno que vinha de cima cheirava a mofo, madeira podre e mais alguma coisa. Um cheiro que me lembrou a aula de biologia.
répteis, cheiro de serpentes. Estender a respiração e subir. O saltão estava atulhado de sucata de heróis gregos. Suporte de armadura é coberto de teia de aranha. Escudos outrora brilhantes, cheio de adesivos dizendo Ítaca, ilha de Circe e terra das Amazonas. Eita. Sobre, Ó, Aí é bom. Aí é bom. Nem esconde. sobre uma mesa comprida estavam amontoados potes de vidro cheios de coisas em conserva. Garrafas peludas? Não, Garras peludas. garras peludas, exato. Ok. Garras peludas decepadas, enormes olhos amarelos e diversas outras partes de monstros. Um troféu empoeirado na parede parecia ser uma cabeça de serpente gigante, mas com chifres e uma arcada completa de dentes de tubarão. Uma placa dizia: Cabeça número 1 da Hydra, Woodstock, Nova York, 1969. Eu tô achando que era pra ser Woodstock. É, eu tô achando também. É possível, é possível. Junto à janela, sentado em uma banqueta de madeira com 3 pernas, estava o souvenir mais pavoroso de todos. Uma múmia. Não do tipo enfaixada em panos, mas um corpo humano feminino ressecado até ficar só a casca. Vixe. Usava um vestido de verão estampado em batik. O que é um batik? Não sei. Um canto, Nossa. talvez. Com uma porção de colares de contas e uma bandana por cima de longos cabelos pretos. A pele do rosto era fina e parecia couro por cima do crânio. E os olhos eram fendas brancas vítreas, como se, como se os olhos de verdade tivessem sido substituídos por bolas de gude. Devia estar morta fazia muito, muito tempo. Aí quando vê isso é o oráculo. É, não duvido não. Batik possível. é uma técnica de tingimento em tecido artesanal, que Ah, consiste em aplicar várias camadas de cera sobre o mesmo tecido, que vai ser tingido várias e várias vezes. que chique. Legal. Verdade. Olhar pra ela me deu arrepios nas costas. E isso foi antes dela se endireitar na banqueta e abrir a boca. Ah, bravo. Nossa. Uma névoa verde Eu tinha corrido jorrou- tanto. Tinha nada. Não, imagina. Uma névoa verde jorrou da garganta da múmia, serpenteando pelo chão em anéis grossos, se pilando como 20.000 cobras. Tropecei em mim mesmo tentando chegar até o alçapão, mas ele se fechou com uma batida. Dentro da minha cabeça, ouvi uma voz deslizando por um ouvido e se enroscando por meu cérebro. Verdade, eu não ia correr, eu ia infartar ali mesmo. Parabéns. Ah. Vai, Antônia, você vai ser a voz do espírito aí, ó. Ai. Da múmia, não sei. Vamos lá. Pera, tem alguma tonalidade? Não, né? Não, Tá só tudo faz bem. uma voz Se do você espírito. quiser. Tá. Eu vou fazer bem mortinha. Vai lá. Tá bom. Não, Ué, obrigado. Ué, Porta... Não sei, não vou fazer tom nenhum, não. faz, Ué. faz, faz. Porta errada. Só estava procurando o banheiro, mas me forcei a respirar. Ah, ela pulou. Ué? Ah, É em Ué. cima. tu leu? Sim, eu Eu sou não o sei. espírito Ah, Delfo, tá ligado? Ah, eu tá. sou o espírito de Delfos, porta-voz das profecias de Febo Apolo, assassino da poderosa Pai. Aproxime-se, você que busca, e pergunte. Eu quis dizer, não, obrigado, porta errada, eu só tava procurando banheiro. Mas me forcei a respirar fundo. Meu sonho é a A Antônia múmia- fazendo vozes diferentes. Eu Não sei que ela vou consegue, fazer. ela tem potencial. Não vou fazer. Vai Ela sim. tem mesmo. Sim, ela tem muito potencial, ela só não quer. A múmia não estava viva. Era algum tipo de receptáculo horripilante para uma outra coisa. Poder que girava em espiral à minha volta na névoa verde. Mas sua presença não parecia maligna, como a da professora demoníaca de matemática, a senhora Dodds. Nossa, nem lembrava dessa mulher. Eu lembrava mesmo. Eu Ou só a lembro do no Natal. filme. Ah. Era mais como as 3 parcas que eu tinha visto tricotando fio de lã ao lado da banca de frutas da rodovia.
antiga, poderosa e, sem dúvida, não humana. E também não parecia especialmente interessada em me matar. Reuni coragem para perguntar: qual é o meu destino? A névoa rodopiou, mais densa, juntando-se bem na minha frente e em volta da mesa com os potes que continham partes de monstros em conserva. De repente, havia 4 homens sentados à volta da mesa, jogando cartas. Os rostos ficaram mais nítidos. Era Gabe Cheiroso e seus cupinchas. Eu esqueci que chamava ele de Gabe O cheiroso. Gabe Cheiroso. Mas no tanto. Eu também não lembrava, não. Fala, Gabe cheiroso. Eu, eu me perdi. Ah, achei. Meus punhos se contraíram. Embora eu soubesse que aquele jogo de pôquer não podia ser real, era uma ilusão feita de névoa. Gabe se voltou para mim e falou na voz rouca do oráculo. Maílson. É O oráculo verdade. é tu. Ué, o oráculo é tu. Ah, Ela falou na voz Você- rouca do oráculo, não é a voz do Gabe. Vai lá. tem uma vez. Faz a voz Você irá rouca. para o oeste. Não. E irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. O cupincha da direita ergueu os olhos e disse com a mesma voz. Cadê meu Deus? Ah. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. O da esquerda colocou 3 fichas na mesa, depois disse. Você será traído por aquele que o chama de amigo. Por fim, Ed, o zelador do nosso edifício, preferiu apor a sentença de todos. E, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. As figuras começaram a se dissolver. De início Que fiquei zoado. atordoado. Né? O nego já tá destinado a falhar. Sim. Tem nem As opção. Ainda assim ele vai. É, mesmo assim ele vai. As figuras começaram a se dissolver. De início fiquei atordoado demais para dizer alguma coisa, mas quando a névoa recuou, enrolando-se como uma enorme serpente verde, deslizando de volta para dentro da boca da múmia, eu gritei: Esperem! O que quer dizer? Que amigo? O que eu não vou conseguir salvar? Ué, não vai conseguir salvar o que mais importa, né? De meia-noite, vão contar. A qualquer momento. A cauda da serpente de névoa desapareceu na boca da múmia. Ela se reclinou de volta contra a parede. A boca fechou-se bem apertada, como se não tivesse sido aberta em 100 anos. O sótão ficou silencioso de novo, abandonado. Nada além de uma sala cheia de souvenirs. Tive a sensação de que poderia ficar lá parado até juntar teias de aranha também. E não ficaria sabendo mais nada. Minha audiência com o oráculo estava encerrada. Ah, não, lá vai eu de novo. E Bom, então? de novo. E então? Kiron me perguntou. Eita, peraí. Desabei em uma cadeira à mesa de Pinóquio. Ela disse que eu devia recuperar o que foi roubado. Grover se inclinou para frente, mascando animado os restos de uma lata de Coca Diet. Isso é ótimo. Ah? Pera, sou eu. Ah, droga. É, O que foi que o oráculo disse exatamente? pressionou Kiron. Isso é importante. Ela disse que eu iria para o oeste e enfrentaria um deus que se tornou desleal, recuperaria o que foi roubado e devolveria em segurança, Ah, eu sabia. disse Grover. Kiron não pareceu satisfeita. Mais alguma coisa? Ih, Esse rapaz. bicho aí tá muito curiosinho. Tá. Grover é um sabichão, né? Ele sabe de tudo. Sabe que é oráculo. Mas Eu não queria contar a ele. Que amigo iria me trair? Eu não tinha tantos assim. Jesus com Judas. Ah, Aí você me quebra. Nossa, Só que o Percy tem menos ainda. é verdade. e a última sentença. Eu fracassaria em salvar o que mais importa. Que tipo de oráculo me mandaria em uma missão e me diria: Ah, a propósito, você vai se dar mal? Como eu poderia confessar aquilo? Não, falei. Isso é tudo. Ele estudou meu rosto. Muito bem, Percy, mas saiba disto, as palavras do oráculo frequentemente têm duplo sentido.
Não se fie demais nelas. A verdade nem sempre fica clara até que os eventos aconteçam. Tive a sensação de que ele sabia que eu estava escondendo algo ruim e tentava fazer com que eu me sentisse melhor. Certo, falei ansioso por mudar de assunto. Então, aonde eu vou? Quem é esse Deus no Oeste? Ah, pense, Percy. Disse Kiron. Se Zeus e Poseidon enfraquecem um ao outro numa guerra, quem tem a ganhar com isso? Algum outro que queira tomar o poder. Adivinhei. Sim, exatamente. Alguém que guarda um ressentimento, alguém que está infeliz com a parte que lhe coube. Desde que o mundo foi dividido eras atrás, cujo reinado se tornara poderoso com a morte de milhões. Alguém que odeia os irmãos, por forçá-lo a um juramento de não ter mais filhos, um juramento que ambos quebraram. Pensei nos meus sonhos, na voz maligna que falaram do fundo da terra. Hades. Kiron assentiu. O Senhor dos Mortos é a única possibilidade. Vai lá. Grover babou um pedaço de alumínio pelo canto da boca. É ele agora, né? É. Opa, peraí. O quê? Uma das fúrias veio atrás de Percy. Lembrou, Kiron? Ela observou o rapaz até ter certeza da sua identidade. E então tentou matá-lo. As fúrias obedecem a um só senhor, Hades. Sim, mas. Ah. Sim, mas Hades odeia todos os heróis. Protestou Grover. Especialmente se tiver descoberto que Percy é filho de Poseidon. Um cão infernal conseguiu entrar na floresta. Continuou Kiron. Eles só podem ser convocados dos campos de punição. E ele tinha que ser convocado por alguém de dentro do acampamento. Hades deve ter um espião aqui. Ele deve suspeitar que Poseidon tentará usar Percy para limpar seu nome. Hades gostaria muito de matar esse jovem meio sangue antes que ele possa assumir a missão. Boa, murmurei. São dois dos deuses mais importantes querendo me matar. Uma delícia. Titio querido. Mas uma missão para. Grover engoliu em seco. Quer dizer, o Raio Mestre não poderia estar em algum lugar como Maine. O Maine é muito agradável nessa época do ano. O que é um maid? Deve ser uma cidade, sei lá. Ah, ok. Lá vai eu. Hades enviou um protegido para roubar o Raio Mestre. Insistiu Kiron. Ele o escondeu no mundo inferior, sabendo muito bem. Sabendo muito bem. Muito bem, eu acho. Que Zeus culparia Poseidon. Não pretendo entender perfeitamente os motivos do Senhor dos Mortos ou por que ele escolheu esta época para começar uma guerra. Mas uma coisa é certa. Percy precisa ir ao mundo inferior, encontrar o Raio Mestre e revelar a verdade. Um fogo estranho queimou em meu estômago. O mais esquisito era que não se tratava de medo. É expectativa. O desejo de vingança. Hades tentaram me matar 3 vezes até agora. Com a fúria, o Minotauro e o cão infernal. Por sua culpa, minha mãe desapareceu em um clarão. Agora ele tentava enquadrar eu e meu pai por um roubo que não tínhamos cometido. Eu estava pronto para enfrentá-lo. Além disso, se minha mãe estava no mundo inferior... Epa, rapaz, disse a pequena parte do meu cérebro que ainda estava lúcida. Você é um garoto. Hades é um deus. Tá meio Grover doido. estava tremendo. Tinha começado a comer cartas de Pinóquio como se fossem Cara. batatinhas fritas. O pobre sujeito precisava completar uma missão comigo para obter sua licença de buscador. O que quer que fosse isso. Mas como poderia lhe pedir que participasse daquilo? Principalmente sabendo que o oráculo dissera que eu ia fracassar. Era suicídio. Olha, Tá, sou eu. se nós... Não, é tu. disse Akiron. Eu não tenho visto, vai lá. Continue. Se nós sabemos... Sabemos? se nós sabemos Ah. que é Hades, disse Akiron,
Zeus ou Poseidon poderiam descer ao mundo inferior e fazer rolar algumas cabeças. Agora é tua, né? Ah, tá. Suspeitar e saber não são o mesmo. Disse Kiron. Além disso, mesmo que suspeitem de Hades, imagino que Poseidon suspeite. Quê? Ele suspeita. Incrível! Os outros deuses não poderiam recuperar o raio por si mesmos. Deuses não podem entrar nos territórios um do outro, a não ser que sejam convidados. Essa é a regra muito antiga. Heróis, por outro lado, têm certo privilégio. Podem ir a qualquer lugar, desafiar a qualquer um, desde que sejam corajosos e fortes o bastante para fazê-lo. Nenhum deus pode ser responsabilidade pelos pelos atos de um herói, porque acha que os deuses sempre agem por intermediário de seres humanos. Você tá dizendo que eu estou sendo usado. Sim, precisamente, muito bem. Estou dizendo que não é por acaso que Poseidon o assumiu agora. É uma jogada muito arriscada, mas ele está em uma situação desesperadora. Precisa de você. Meu pai precisa de mim. Eita, o Daddy Shoes do cara aparecendo. Ixi, Mari. Melhor ele repetir na frase, né? Daqui a pouco a gente vai pra terapia. Com pessoa. Reunião. Próximo título, hein? É o quê? Já pode ser o próximo título da live. Lendo Percy Jackson até ele ir pra terapia. Vamos ler até o final da A da gente vai saga. terminar todos os livros e não Até vai. ele curar o Daddy Shoes dele. Aí tá mais perto. Eu acho. As emoções giraram dentro de mim como pedaços de vidro em um caleidoscópio. Eu não sabia se sentia ressentimento, gratidão, alegria ou raiva. Poseidon me ignorara por 12 anos. Agora, de repente, precisava de mim. Olhei para Kiron. Você sabia o tempo todo que eu era filho de Poseidon, né? Tinha minhas suspeitas, como eu disse, também falei com o oráculo. Tenho a sensação de que Suspeitas. havia muito. Oi? Muito. Suspeitas, o menino só tem poder na água. Ele é muito bom com cantor. Suspeita. Suspeita. Não dá pra ter certeza, né? Oh meu Deus. Tive a sensação de que havia muita coisa que ele não estava me contando sobre sua profecia. Mas percebi que não poderia me preocupar com aquilo naquela hora. Afinal, eu também estava sonegando informações. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Falei. Preciso ir para o mundo inferior e confrontar o Senhor dos Mortos, Confere. disse Kiron, para encontrar a arma mais poderosa do universo Confere. e levá-la de volta ao Olimpo antes do solstício de verão daqui a 10 dias. Isso mesmo. Olhei para Grover que engoliu o as de copas. Cheguei a mencionar. Não, isso. É ele. É ele. Cheguei a mencionar que Maine é um lugar. Pera. Nossa, pera. Cheguei a mencionar que o Maine é muito agradável nessa época do ano. Perguntou ele de um jeito cansado. Você não precisa ir, disse a ele. Não posso lhe exigir isso. Ah, Ele se balançou de um casco pro outro. não. É só que os sátiros e os lugares embaixo da terra. Bem. Ele suspirou fundo. Depois se pôs de pé, sacudindo os pedaços de carta e alumínio da camiseta. Você salvou minha vida, Percy. Se está falando sério sobre querer que eu vá junto, não vou deixá-lo na mão. Fiquei tão aliviado que tive vontade de chorar, embora não achasse isso muito heróico. Grover era o único amigo que ele já tivera por mais de alguns meses. Não sabia muito bem o que um sátiro poderia fazer contra as forças dos mortos, mas me senti melhor sabendo que ele estaria comigo. Juntos até o fim, Homem-Body. Eu me virei para Kiron. Então, para onde vamos? O oráculo só disse para ir pro oeste. A entrada para o mundo inferior fica sempre no oeste. Muda de lugar de era em era. Como o Olimpo atualmente, é claro. Fica nos Estados Unidos. Onde? Kiron pareceu surpreso. Pensei que fosse óbvio. A entrada para o submundo fica em Los Angeles.
Pera, quê? É tu? quê? Não, Não, faltou outra tá- versão. Ficou. Pensei que fosse É. óbvio. A entrada para o mundo inferior fica em Los Angeles. Falei. Claro. Então é só pegar um avião. Não! Isso. Gritou o Grover. O que eu tô pensando? Alguma vez na vida já esteve em um avião? Sacudi a cabeça sem graça. Minha mãe nunca me levaram pra lugar algum de avião. Ela sempre dizia que não temos dinheiro pra isso. Além disso, os pais dela tinham morrido nos desastres de avião. Percy, pense. Disse a Kiron. Você é filho do deus do mar. O rival mais rancoroso do seu pai é Zeus. Senhor do céu. Sua mãe sabia muito bem que não podia confiar você a um avião. Acima de nós, relâmpagos estalaram. O trovão ribombo. Que bombo. O que era pra ser ali? Sei. Boa, eu acho. Não, que bombou. Bambolê. Sei lá. O trovão ribombo. É o nome dele. É o nome dele, velho. Certo, do céu, determinado a não olhar para a tempestade. Então viajarei por terra, Certo. disse Kiron. 2 parceiros poderão acompanhá-lo. Grover é um. O outro já se apresentou como voluntário. Se você aceitar a ajuda dela. Ah, não! Puxa, falei fingindo surpresa. Quem mais seria bastante estúpido para se apresentar para uma missão como essa? Quem Lá será? tremulou atrás de Kiron. Nossa! Annabeth se tornou visível, enfiando o boné dos Yankees no bolso de trás. Mas é uma Ixi. peste, vê se tá ali o Que tempo bolso- todo. Que bolso grande, né? Ele botou um boné no bolso. Eu acho que é só Ah. a parte da frente da aba. Mesmo assim, é muito largo pra entrar num bolso. Não, pô. Não, é não. Oxi, que calças são essas que vocês usam? Que bonés são esses que tu vê? É um boné normal. Só se for aquele Não, pô. estilo cap, que é um negócio gigantesco. Boné de. Não. Boné de. Qual é o nome? De beisebol, né? Grande assim não, a parte da frente não. É petitinho. É curvadinho. Cadê ele? Eu está... Não! É tu. Agora tem que fazer a voz dela. E dele. Se eu misturar de novo, eu vou me jogar daqui. Eu tava esperando há muito tempo por uma missão. Cabeça de alga. E dela. Ela disse. Não, meu Deus. Não. Agora, A gente só tá por causa disso, né? ó, Claro. Pode fechar. Pode fechar. Acabou. Lendo Percy Jackson até a Annabeth falar cabeça de alga. Era pra ter sido esse o título. Perdemos. Ô, véi. Tinha um lance desse logo no comecinho, né? No episódio 1. No capítulo 1. Vocês ficavam falando sobre isso? Eu acho que foi, viu? Era pra ter botado não o sei. título. Perdemos. Perdendo Ele não demais. sabia. É verdade. Pois é. Dá pra trocar depois o título, não? Dá. Mas aí também não faz Mas sentido ele que a gente queria vai continuar lendo atrapar. agora. Queria atrapar. Bora lá, continuando. Atena não é fã de Poseidon, mas se você vai salvar o mundo, sou a melhor pessoa pra impedir que estrague tudo. Se é você quem diz, tem algum plano, sabidinha? Fofo. Não, muito. As bochechas dela coraram. Nossa. É a cara dele mesmo. Você quer minha ajuda ou não? A verdade é que eu queria. Precisava de toda a ajuda que pudesse encontrar. Um trio, disse eu. Isso vai dar certo. Excelente. Esta tarde, podemos levar vocês, no máximo, até o terminal de ônibus. Em Sem falar não. Manhattan. 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 Depois. Já tá passando a dislexia. A dislexia já me É atingiu. verdade, verdade. Atingiu. Já podemos fechar a live. Acabou. Meu Deus. Esse capítulo tá grande, né? Terminou ainda. É. Não é isso? E já vai por 1 hora. Caramba. Depois disso, estarão por conta própria. O melhor é o trio, né? Que é tipo o único trio que existe. O herói, o amigo engraçado e a mulher. A companheira romântica. Piorou. Fala isso. A tsundere.
O pior é que não, ironicamente, é melhor que seja a mulher. Só o papel do personagem é ser a mulher. Acabou aí, né? Incrível. É mais interessante do que ser parceiro romântico. Que horror. Tá, vamos lá. Acabou aí a diversidade, galera. Um relâmpago. A chuva desabou sobre as campinas que jamais deveriam ver um temporal violento. Não há tempo a perder. Disse Kiron. Acho que todos vocês devem fazer as malas. Minha garganta agradece. Tchau. Finalmente, fim do capítulo. Nossa, que capítulo imenso, bicho. Gigantesco. Foi quantos por cento agora que a gente já leu, Antônio? Caramba, ele vai destruir um ônibus no próximo capítulo. Segundo, vou ter que marcar aqui, calma aí. Ó, vamos Aí ver a eu- porcentagem pra ver se a gente... Eu vou sair aqui um minuto só pra beber uma água. Agora, um capítulo. Eu vou deixar na mão de vocês por uns segundos que eu tenho que pegar água. A água da minha garrafa acabou. Minha garganta foi com... Eita, deixa na minha mão, né, de Maílson. Que ideia tá na mão de genial. vocês dois. Um segundo. Caramba, que bravo. Eu vou deixar largado então. Pega água. Ah, tá, Deixa beleza. só com o Antônio. Tá Eu bom. confio. Confia? Não. Ah, foda. Mas não é como se você pudesse fazer tanta coisa assim, né? Verdade. Por mais que estivesse nas tuas mãos, essa live teria interações assim com Pois. ninguém que tá assistindo, né? Pois é. Então, É, hoje não apareceu Muito ninguém, triste. né? Eu acho. muito triste, sabe? O Waymine tá fazendo live de Minecraft. Eita. Sim, ele ia pegar água, né? É, Chego em tá aqui na instantes. live falando bobagens. Se alguém aparecer. Olá, meus queridos. Eu retornei. Tá em quanto por cento? 40. 40? Tá Aham. bom demais. Daqui a pouco eu acho que no décimo, se termina o 10º capítulo, chegamos na metade. Lemos 6% hoje. Caramba, lembro bastante aí, ó. Bom demais. Aí a gente só Evolutions aqui. E a galera se gabando porque lê em um dia. KKKK. A gente muito mais Vivinha. brabo. 2 anos pra ler. Apaga, pô. Brincadeira. Brincadeira tem aula. Ah, velho, muito bom. Sim, e aí? Kai resolveu o que queria ver nossa live ou não? Maílson foi buscar água. Ah, tá. Geral morrendo, só Antônia de boa, porque ela lê só o oráculo. Pois é, né? Aí a mãe. Ô, e Fazer- agora tu botou no chat sabidinha. Que fofo. Ah, muito bom, eu amei o surto. Foi muito legal ter essas duas frases icônicas aqui seguidamente. Eu amei. Ah, pô. Peraí, deixa eu vou mandar uma foto no Telegram. Porque Ok. quando eu fui anotar. Será que eu termino essa live e começo outra com o capítulo 10?